Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou torcida do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Alô, galera, tamo junto, hein? Vozão 1, Flamengo 1, Castelão, recorde de renda, é o trem pagador. Jogo de baixo nível técnico. O empate, pelo menos, manteve a liderança. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso canal. Você vai gostar, hein? Aqui o papo é reto, sem curva, sem mimimi, hein? Jogou bem, a gente elogia. Jogou mal, a gente senta o pau. Por quê? Aqui é resenha de torcedor. O torcedor, ele não perdoa. Olha, o Flamengo entrou hoje num 4-3-3, e com variações para 4-4-2, que é o preferido do Felipe Luiz, o nosso mister. Ele veio com uma surpresa, o Emerson Royal na lateral direita, para dar um descanso pro Varela. Não foi bem o Royal. Olha, o fermento hoje não deu liga, hein? Mas valeu, porque está estreando, tem um desconto que está entrando no ritmo que estava vindo de férias. Na zaga, a dupla de Léo Pereira e Léo Ortiz, como sempre, muito seguros. E na lateral esquerda, o Alexandre veio no lugar do Matias Vinha. Na meiuca, o Jorginho sobra, joga de terno. O Everton Araújo, a cria do Ninho, hoje fez mais uma partida segura, sem erros, uma das melhores que a camisa do Flamengo. E completando ali, o Arrascaeta. E na frente, Prata de um lado, Bruno Henrique e o Samu Lino, também conhecido como Samuel Lino. Olha, o primeiro tempo foi um bom jogo. O Flamengo com mais volume de jogo, um domínio bem acentuado, com mais posse de bola. O Ceará recuou as linhas, deu campo para o Flamengo, mas é aquela velha história, não custa repetir. A torcida do Flamengo está careca de saber disso, que o Flamengo tem uma dificuldade de definir um jogo. Às vezes ele está com aquele domínio territorial, mas não está aquele domínio aonde você define a partida. E hoje não foi diferente. O primeiro tempo, alguns jogadores abaixo, Bruno Henrique, peça nula, mas eu não sei o que os treinadores pensam no futebol brasileiro. Todo mundo reclama da maratona. Você tem no banco 5 substituições, mas não faz. O Flamengo levou 30 minutos do segundo tempo para fazer as substituições. Não dá para entender. A narrativa, ela não bate com os fatos. O Arrascaeta não voltou no intervalo porque sentiu a posterior. Depois teve uma imagem mostrando ele já com gelo ali na coxa. Mas enfim, o Arrascaeta é isso aí. É o gol e não fez mais nada. Mas o nosso maestro está grávido, é o primeiro filho da esposa, até fez o gesto da chupeta. É o nosso artilheiro no brasileiro, tem crédito, mas tem que dar ali o seguinte, um descanso. É jogador para meio tempo. Não adianta insistir que a intensidade dele fica baixa depois dos 40, 45 minutos. Quem discordar, pode dar sua opinião. Isso aqui, meu irmão, é a resenha do torcedor. Aqui você tem voz e é respeitada, sem mimimi. E como eu disse, o Samuel Lino contra o Atlético Mineiro, ele fez a estreia pela esquerda, jogador ensaboado, mas hoje, com relação à partida contra o Galo, ele já deu uma queda no rendimento. Também está
tá vindo da Europa, tava de férias, tá sem ritmo. Quanto o Atlético, como ele jogou menos minutos, ele teve mais intensidade. Então é compreensível que hoje ele terminou o jogo completo e realmente no final já estava com a gravata de fora. Hoje é o seguinte, o Flamengo quando fez 1-0, estava botando uma boa vantagem nos seus seguidores, porque o Cruzeiro deu uma encostada e ganhou lá no tapetinho do pessoal do Chororô, e deu uma encostada, mas o Mengão fez 1-0, estava bem na fita, deu mole, o Ceará empatou. O Pedro Raul, gol de cabeça, esse cara só faz gol de cabeça. E a bola parada no futebol brasileiro é impressionante. Um jogo te favorece, o outro jogo ela te pune. É desse jeito. E como eu disse, o primeiro tempo, o Flamengo dominando o jogo, tentando marcar com linha alta. O Plata é o seguinte, ele é um jogador, eu já falei aqui, ele é estilo Michael, mais qualificado. Ele tem uma vantagem, ele é um jogador muito tático, que o treinador gosta. Ele faz a marcação em cima, ele tem um contra um, ele verticaliza, mas o lateral hoje, o Royal, não estava acompanhando. Estava muito construtor atrás. Do outro lado, o Alexandre também não é um lateral agudo. O Matias Vinha estava no banco, mas eu até entendo. Ele ficou 7 meses parado. O nosso treinador não quer arriscar. O Beijinho também estava com a canela muito machucada, voltou no jogo anterior, também está pegando minutagem para voltar à forma. Mas como eu disse, essa janela eu vou repetir mais uma vez. O Flamengo traz volante, o Flamengo tem um caminhão de jogadores na ponta, tem 4 na esquerda, 4 na direita, volante pra caramba. Inclusive hoje teve uma boa parte do jogo que o Flamengo estava com 3 volantes. Eu não sei por que essa necessidade. Se tem o melhor elenco do país, tem que se impor, mostrar por que é o melhor. Apesar que o time do Ceará, ele não é bobo. Foi lá no Mineirão e aprontou para cima do Cruzeiro, lá do Cabuloso, 2-1, ajudou a gente. Mas hoje o Flamengo estava com a vitória na mão. Mas faltou o quê? Um centroavante ou um jogador de área que segurasse, sabe, que fosse para o confronto, fosse para o ataque. Mas a gente não tinha isso. O Bruno Henrique foi indiciado essa semana, a cabeça deve estar a 1000, mas é aquela velha história. Amigo, tem que conversar com o jogador. Tá legal, a cuca tá boa, vai pro jogo, senão é uma peça nula. E hoje realmente o nosso BH, o outro patamar, foi uma peça nula. Como eu disse, o Samuel Lino começou bem, teve um lampejo, fez fumaça, mas também ficou abaixo. Agora, para mim, hoje um dos piores em campo foi o lateral direito, o Royal. Realmente, eu não sei se está fora de forma, fora de ritmo, e tecnicamente falando também, ele não acompanhou ali o Plata, que o Plata fazendo o corredor. E pela direita, a gente estava com a deficiência também, não estava funcionando. Então é o seguinte, o Pedro hoje, por incrível que... Esse tipo de jogo é muito tático, um jogo muito pegado, um centroavante tipo o Pedro, que é pivô, como foi hoje o Raul, lá o centroavante do Ceará, numa bola decide o jogo. Porque quando o Juninho entrou em campo, aí, meu amigo, aí vocês vão achar que é pessoal, mas não é. Para mim, o Flamengo ficou com 10. O Juninho Azerbaijão, também conhecido aqui pelo canal como Pé de Frango, realmente não tem condições
de ser um jogador que vai decidir um jogo para o Flamengo. Mais escondido que sapato de padre. Ele não ataca, ele não defende. Eu não sei qual é do nosso staff, eu não sei qual é a nossa comissão técnica. Será que querem prestigiar o Boto? Que foi ele que trouxe. Está na tua conta, Boto. Mas e o outro também que fez um bom jogo quando entrou foi o Saul, o espanhol. Mas como eu falei, o Flamengo continuou com 3 volantes. O Saul, o Alan e o Everton Araújo, que para mim hoje o destaque do jogo. E o próximo jogo tem que virar a chave. Quarta-feira no Mineirão, lá na Arena Galo Cego. Segundo jogo contra o Atlético Mineiro, que hoje ganhou do Bragantino lá de 2-1. Vai ser o jogo decisivo para ver quem continua na Copa do Brasil e quem dá adeus a essa competição que paga prêmios milionários. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, a nossa eterna gratidão. Você que não está inscrito, se inscreva, mete o dedo no like, compartilha com os amigos. Tamo junto, hein? Ontem e hoje sempre, isso aqui é Mengão.